Olá, alunos. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de geometria analítica. Então, para a nossa aula do dia 13 de maio, nós vamos falar de equações da reta. A primeira equação que nós vamos trabalhar é a equação fundamental da reta, já partindo do princípio que nós conhecemos da aula passada o coeficiente angular, que é m, que é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Vamos tomar esse denominador e mandar para o primeiro membro multiplicando, certo? Então veja, vou adaptar. Ao invés de chamar de yb menos ya, eu vou chamar de y final e y inicial. X final e x inicial. É a mesma coisa, um y diferente do outro, y de um ponto, y de outro ponto, y de um, y do outro, x de um, x do outro. Ao mandar esse denominador para o primeiro membro multiplicando, nós vamos passá-lo m que multiplica x menos x0. Veja, esse está dividindo, vai multiplicar o m do outro lado. Então, nós vamos ter m que multiplica x menos x0 igual a y menos y0. Ora, se isso é igual a isso, eu vou trocar os membros. E isso é igual àquilo. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Pronto. Está aqui a fórmula da equação fundamental da reta. Uma maneira que a gente usa para gravar isso é chamar de ioiô me xoxô. Ioiô me xoxô. Como trabalhar isso na prática? Então veja, supondo eu tenha um gráfico, e nesse gráfico eu tenho um ponto, no caso o ponto A, que é o ponto 5, 2, e um ângulo da reta com o eixo das abscissas de 30 graus. Ora, se a equação é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0, tá lá o ioiô me xoxô. O m, que é o coeficiente angular, pode ser calculado pela tangente se eu conhecer o ângulo. Como eu conheço um ângulo de 30, o m é a tangente de 30, que é a raiz de 3 sobre 3. O que é que eu vou fazer? O y do ponto vai no y0 da fórmula. O x do ponto vai no x0 da fórmula. E o coeficiente angular entra no lugar dele. Então, vai ficar y menos y menos 2, coeficiente angular, que multiplica x menos 5. Está aqui a equação fundamental da reta quando eu tenho no plano cartesiano um ponto e conheço o ângulo. Caso eu tenha dois pontos, eu não preciso lançar mão mais do plano. Então, eu tenho dois pontos, um ponto A e um ponto B. Se é ioiô me xoxô, se eu não conheço o ângulo, como aqui eu conhecia o ângulo, eu vou usar a outra fórmula do coeficiente angular. Conhecendo o ângulo, eu calculei o coeficiente pela tangente. Sem conhecer o ângulo, eu calculo yb menos ya, xb menos xa. 8 menos 4, 3 menos 1. 4 dividido por 2 dá 2. Está aqui o coeficiente angular. Como eu tenho dois pontos, eu vou escolher um, qualquer um. Pode ser o A e o B. Caso eu escolha o ponto A, 1 e 4, y do ponto no lugar do y, x do ponto no lugar do x, coeficiente angular no lugar do m. Caso eu tivesse escolhido o ponto B, y do ponto no lugar do y, x do ponto no lugar do x. Essas duas equações são idênticas, elas estão na mesma reta. Se eu tiver no plano cartesiano dois pontos, mas não conhecer o ângulo, então como que eu vou montar essa aula? Eu vou saber que o ponto A é o ponto formado pelas ordenadas. Veja, o A olha para o eixo X e lê o 0. O A olha para o eixo Y e lê o 2. O B
já está no eixo x no ponto 1, e quando ele olha para o eixo y, ele lê o 0. Então, veja, eu quero calcular a equação fundamental da reta. Como é que eu calculo o m? Porque a equação fundamental da reta, ela é ioiô, m, xoxô. Então, vamos calcular o m. Tendo 2 pontos, eu vou fazer yb menos ya, 0 menos 2, dividido por xb menos xa, 1 menos 0. Vai ficar menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. Agora, eu vou escolher, por exemplo, o ponto A, olha. Então, vai ficar y menos o y do ponto, menos 2, que é o coeficiente, que multiplica x, menos o x do ponto, que é 0. Pronto. Fizemos aqui outra forma de achar a equação. Uma outra equação muito importante é a equação reduzida da reta. O que é que eu faço? É uma forma diferente de apresentar a mesma equação. Só que nessa forma, eu isolo o y. Como que eu acho esta equação? Primeiro, você tem que achar a equação fundamental da reta. Vamos pegar um exemplo. Tenho 2 pontos, o A e o B. Eu quero a reduzida, mas para fazer a reduzida eu preciso da fundamental. Então, vamos fazer o coeficiente angular desses 2 pontos. Delta y em cima, 9 menos 6, dividido por 3 menos 2. 9 menos 6 dá 3, dividido por 3 menos 2 dá 1. 3 sobre 1 é 3. Vou escolher o ponto A. Como vai ficar a equação fundamental? Y menos o y do ponto, que é 6, igual ao coeficiente angular que eu acabei de calcular. 3, que multiplica x menos x do ponto, que é 2. Pronto. Partindo do princípio que agora eu tenho a equação fundamental, eu vou descobrir a equação reduzida. Se eu tenho a fundamental, só copiando ela, que nós acabamos de calcular aqui, vou copiar aqui. Primeiro eu vou distribuir esse 3. Então, nós vamos ter y menos 6 igual 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Esse menos 6 vem para cá mais 6. Y igual 3x menos 6 mais 6. Ora, isso dá 0. Y igual 3x mais 0. Esse 0 eu posso dispensar porque é 0. Y igual 3x. Pronto. Veja que eu deixei a equação com o y reduzido. Olha, o y sozinho do primeiro membro, o y sozinho no primeiro membro, achei a equação reduzida. A terceira equação que eu tenho que saber da reta é a equação geral da reta. Então, eu vou pegar a mesma reta, y menos 6 igual a 3, que multiplica x menos 2, só que agora eu não vou fazer a equação reduzida, eu vou fazer a equação geral. O que é a equação geral? Igual a 0. Tudo do lado de cada primeiro membro e o 0 para lá. Partindo do princípio, então, distribuindo, y menos 6, 3 vezes x, 3, x, 3 vezes menos 2, menos 6, trazendo tudo para o primeiro membro. Y menos 6, o mais 3x vem para cá, menos 3x, o menos 6 vem para cá, mais 6, não sobrou ninguém, 0. Então, nós vamos ter, primeiro eu começo aqui, ó, ax menos 3x, depois o y mais y, menos 6 mais 6, 0, igual a 0. Então, você tem alguma coisa vezes x, menos 3 vezes x, b vezes y, 1y e mais 0. Normalmente, não se deixa o x negativo. Então, se eu multiplicar tudo por menos 1, troca todos os sinais. Troca esse sinal, 3x, troca esse sinal, e o 0 eu nem preciso pôr. Pronto. Com isso, nós aprendemos a fazer a equação fundamental, reduzida e geral da reta. Na aula de quarta-feira, do dia 13, nós vamos trabalhar
os exercícios dessas 3 equações. Bons estudos!